Oh. Aleluia. Glória a Deus. Boa noite, queridos irmãos. A graça e a paz do Senhor seja no seu coração. Buenas Amém. noches, queridos hermanos. Que a graça e a paz estén em tu coração. É uma alegria estar com vocês aqui mais essa noite. É uma alegria estar com vocês esta noite, outra vez. Para compartilharmos uma palavra e conversarmos sobre as coisas que Deus tem para os homens. E hoje queremos charlar, conversar a respeito das coisas que Deus tem para os homens. E como eu disse ontem, eu realmente acredito que o homem tem um papel fundamental. Como compartilhei ayer, creio que o homem tem um papel fundamental Em toda a sociedade, na família e na igreja. na sociedade, na família e também na igreja. A Bíblia diz que lá em Gênesis, Deus tinha criado todas as coisas. Em Gênesis, a Bíblia diz que Deus havia criado todas as coisas, Mas não havia chovido ainda na terra. mas não havia chuva sobre a terra. E é incrível porque a Bíblia diz que Deus tinha feito tudo, não havia chovido, porque o homem não tinha sido criado ainda. E a Bíblia diz que Deus havia hecho todo, pero o homem todavia não havia chovido porque o homem todavia não havia sido criado. Então você percebe que o homem era a chave que destravava todas essas bênçãos. Então, o fator que destravaria as bendições era o homem. Será que dá para aumentar o meu retorno aqui? Retorno Não dele. estou ouvindo minha voz. Aumenta o retorno aqui para mim, por favor. O homem é essa chave. Sem você as coisas não vão acontecer. Sin el hombre las cosas não sucederiam. Porque Deus ele estabeleceu que assim fosse. Deus estabeleceu que assim seja. Essa é a ordenação divina. Este é o ordem divino. E nós sabemos que o diabo resiste aos homens, porque uma vez que o homem assume esse lugar, E sabemos que o diabo resiste ao homem porque ele sabe que quando o homem se posiciona, assume este lugar, o reino de Deus vai ser estabelecido na sua casa, o reino de Deus vai ser estabelecido em tu casa, na sua família e na sociedade. em tu família e na sociedade. O diabo trabalha para desacreditar os homens, O diabo trabalha para descreer o homem, para intimidar, para tentar intimidar, para oprimir. oprimir. E cada um aqui tem uma história da sua família que demonstra isso. E todos aqui têm histórias familiares que revelam isso. Cada um de nós temos uma experiência na nossa vida. Todos temos uma experiência em nossas E vidas. quando você olha para trás, você percebe que muitos estão travados na sua identidade masculina. E quando miramos, vemos que muitos estão travados em sua identidade masculina Por causa dessa história que você viveu. por causa da história que has vivido. Então, às vezes te falta essa ousadia para se levantar e viver o que Deus planejou. Então, por aí falta um pouco de ousadia para levantar-te e planear a viver o que Deus planeou. Porque estamos presos muitas vezes nas frustrações que nós vivemos até aqui. Porque seguimos presos em las frustrações que hemos vivido no passado. E às vezes acreditamos que não podemos avançar. E por aí creemos que não podemos seguir adelante. No entanto, precisa mais um pouco. O seu está melhor que o meu. Então, som. Agora estou me ouvindo. Listo. Ele deu todo para você. É a minha voz, né? Aí parece que agora você trocou o microfone e eles abaixaram. Brincadeira. Vamos continuar. Então, é necessário que você volte para a palavra de Deus. É necessário que volvamos à palavra de Deus. Porque o que diz respeito a mim e a você não é o que nós pensamos. Porque lo que Deus tem para nós não é o que pensamos, Não é o que nós sentimos ou vemos. não é o que vemos ou sentimos, É o que está escrito na palavra de Deus. sino é o que está escrito na palavra de Quem Deus. define a identidade Quem define a identidade do filho del Hijo é o pai. é o Padre. É o que Deus pensa de você que define quem você é. É o que Deus pensa acerca de ti, é o que sos. Mas muitos de nós estamos presos nesse engano Pero muitos de nós estamos presos em el engaño, de acreditar que somos capazes ou não, baseado na nossa experiência, de creer que somos capazes ou não, basados em nossa própria e não experiência, no que Deus disse. e não em lo que Deus ha dicho. A fé é justamente isso, acreditar no que Deus está falando a respeito da sua vida, Fé é creer em lo que Deus diz a respeito de tu própria vida, da sua identidade masculina. de la identidade masculina. E aqui em Gênesis, então, capítulo 1, verso 28, Em Gênesis 1:28,
Deus havia criado o homem Deus havia criado al hombre e ele o criou a sua imagem e y semelhança. creó según su imagen y semejanza. Isso já é algo muito poderoso. Y eso en sí ya es Quando poderoso. Deus planejou a vida masculina, Cuando Dios planeó la vida masculina, ele planejou para que o homem fosse imagem e semelhança. planeó para que el hombre sea su imagen y semejanza. A imagem e semelhança de Deus não pode ser uma vida derrotada, La imagen y semejanza de Dios no puede ser una vida en derrotas, débiles, intimidada. intimidadas. Não, o fato de sermos a imagem e semelhança de Deus Ser la imagen y semejanza de Dios fala muito a nosso respeito. habla mucho de nosotros. Fala de uma vida vencedora. Habla de una vida de victoria. E é interessante que na sequência, Es interesante que en la secuencia, Deus abençoou o homem cuando Dios bendijo al para que hombre ele possa viver essa vida masculina. para que él pueda vivir la vida masculina, Aqui no verso 28, en el então, verso 28 dice, ele diz: E Deus os abençoou, ele lhes disse: Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. y Dios los bendijo con estas palabras: sean fructíferos, multiplíquense, llenen la tierra, sométanla, dominen a los peces del mar y a las aves del cielo y a todos los animales que se arrastran por el suelo. Então você vê que agora Deus define o que o fato de ser a sua imagem e semelhança. Entonces aquí Dios define lo que significa ser imagen y semejanza. Esse homem foi abençoado El hombre fue bendecido para frutificar, para fructificar, multiplicar e multiplicar governar. y gobernar. Esse é o que estava no coração de Deus. Eso es lo que estaba en el corazón de Dios. Nós sabemos que com o pecado isso se perdeu Y después entró el pecado y eso se perdió. e se tornou uma obrigação, Y eso se tornó una obligación, fardo. un fardo. Adão agora tinha que se esforçar para sustentar sua família. Ahora Adán necesitaba esforzarse para sustentar la Agora familia. ele ia sustentar sua casa debaixo do suor do seu rosto. Y eso era bajo sudor del frente. Na Bíblia, suor é símbolo da maldição, Sudor en la Biblia es maldición, de uma vida estressante, de una vida llena de estrés, angustiosa, angustiosa, ansiosa, ansiosa, porque depende de você mesmo. porque depende de vos. E isso tira a alegria dessa bênção. Y eso saca la alegría de la bendición. Para muitos homens, Para muchos hombres, multiplicar, multiplicar, fructificar, dominar, dominar, é peso, eso es un peso, porque se torna uma obrigação pesada. porque se tornó una obligación pesada. Eu tenho que fazer isso. Tengo que Isso é hacerlo. muito custoso, Eso me cuesta mucho, porque se desconectou de Deus. porque está desconectado de Dios. No entanto, é para ser uma bênção. Pero debería ser una bendición. Aqui há uma diferença. Hay una diferencia aquí. Se você parar para pensar, Si paras para o pensar, que traz relevância na sua vida, ¿qué es que genera relevancia en tu o que vida? te faz se sentir uma pessoa relevante, ¿Qué te hace sentir a alguien são relevante? as realizações que você vive, Son tus realizaciones, as suas conquistas, sus conquistas, seus frutos, sus frutos, aquilo que você está realmente tendo sucesso. tu éxito. Um homem que se casa e não consegue sustentar a sua família, Un hombre cuando se casa y no consigue sustentar a la abre familia, uma empresa e ela não avança, abre una empresa y no avanza, lidera, mas não frutifica, lidera una célula y no multiplica. esse homem vai se sentir abatido, Este hombre se siente mal, desanimado, desanimado, diminuído, disminuido, porque não foi planejado para isso. porque él no fue planeado para eso. Deus planejou para que você frutificasse, Dios planeó para que generes fruto, multiplicasse e dominasse para que multipliques y domines em todas as áreas da sua vida. en todas las áreas de tu vida. Fora disso, você está vivendo uma vida que não foi a maneira como Deus planejou. Cuando eso no sucede, vivís una vida no planeada por Dios. Mas eu não digo isso para que você se sinta mal ou acusado. Pero no te digo eso para acusarte. Estou te dizendo que esse é o normal que Deus planejou. Lo que estoy diciendo es que esta es la vida normal para A vos. vontade de Deus e o plano de Deus é que a vida masculina seja um sucesso. El plan de Dios es que la vida masculina sea un éxito, Seja uma vida que dê fruto, una vida fructífera, que se multiplique, que se que multiplique, governa sobre circunstâncias. que gobierna sobre las circunstancias. Nós não fomos chamados para dominar pessoas, Nosotros no fuimos llamados para dominar gente, mas circunstâncias. sino No circunstancias, mundo espiritual. el mundo espiritual. O que aconteceu ¿Qué pasó? é que Adão ele faz uma escolha de tentar ser homem Adán hizo una elección, él quiso intentar ser hombre, sozinho. solo.
sem depender de Deus. sin depender de No Dios. momento que ele come da outra árvore, Entonces, cuando comió del otro árbol, ele está tentando ser homem él intentó ser sem hombre depender de Deus. sin depender de Dios. Isso se tornou um fracasso, Y eso fue el se fracaso. tornou um peso, Se tornó un peso. porque o que Deus tem para nós é algo poderoso e grandioso, Porque lo que Dios tiene para nosotros es grande y poderoso. mas sem Deus se torna pesado, Pero sin Dios es peso, pesado, difícil, Frustrante. frustrante, angustioso. angustioso. Eu quero usar a história de um homem Y yo quiero mostrar una historia de un hombre que Deus usou para recomeçar. que Dios usó para comenzar otra vez. Quando Adão falha nessa missão, Cuando Adán fracasó en la misión, Deus vai até Noé. Dios fue hasta Noé. E Noé é um recomeço de Deus. Y Noé es un nuevo comienzo de Dios. Toda a raça humana La raza humana morreu no dilúvio. murió en el diluvio. E Noé vai começar de novo. Y Noé comienza otra vez. Então, Deus está resetando a humanidade. Es un gran reset de la A humanidad. maldição e a maldade La maldición, la maldad tomou uma proporção tão grande estaba tan grande que Deus então tem que recomeçar. que Dios comenzó otra Ele vez levanta um homem y levantó un hombre novamente. otra vez. Sempre que existe um nível de maldade Siempre y cuando existe mucha maldad insuportável, insoportable, Deus precisa de homens Dios necesita de para hombres recomeçar. para comenzar. Nós estamos vivendo dias assim, Nosotros vivimos días así, dias terríveis. días terribles. E eu creio que através da sua igreja, Y yo creo que por medio de la iglesia, Deus está levantando uma geração de homens Dios despertará una generación de que hombres. serão uma resposta dele Esa es una respuesta de Él para as famílias, para las familias, mulheres, para las mujeres, os filhos, para los hijos, sociedade. para la sociedad. Porque eu creio que assim como vai o homem, Yo creo que como está el hombre, vai a família, está la familia, vai a sociedade, está la sociedad, vai a igreja. está la iglesia. Se os homens estão mal, Si los hombres están mal, famílias estão familias están mal, mal, a sociedade la está sociedad está mal. mal. Mas se os homens são fortes, Si los hombres son fuertes, em Deus, en Dios, a família é la familia es fortalecida, a sociedade é afetada. la sociedad es fortalecida. O homem é a estratégia de Deus. El hombre es la estrategia de Dios. Deus não faz, Deus não precisa de nada nem de ninguém. Dios no necesita de nadie ni de nada, Mas na sua soberania, pero en su soberanía, ele escolheu agir na terra Él eligió actuar en la tierra através do homem. por medio del hombre. Você é o canal de Deus Vos sos el canal de Dios para abençoar a sua família, para bendecir tu para casa, abençoar pessoas, para bendecir para gentes, abençoar as gerações, generaciones, para abençoar a igreja, la iglesia, a liderança. el liderazgo Foi dado ao homem. fue dada al hombre, Mas isso não pode ser um peso. pero no debería ser un peso. É isso que vai produzir em você um senso de valor. Eso produce en vos un senso de valor. Como eu disse para você, quando você frutifica, você se sente importante, Cuando vos frutificas, te sentís importante, valioso. valioso. Puxa vida, eu sou útil. Wow, yo soy útil. E quanto mais você perceber isso, mais você vai ser feliz em desenvolver. Y cuanto más sentís eso, más feliz serás en Dios. O vazio e a angústia da alma El vacío y la angustia del alma acontece quando nós não estamos vivendo. suceden cuando no vivimos eso. Então aqui em Gênesis capítulo 6, verso 5, En Génesis 6, verso 5, a Bíblia diz, viu o Senhor, eu vou ler até o 9, viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra. Isso lhe pesou no coração. Disse o Senhor, farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem, o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Porém Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus e gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. vamos a leer del 5 al 9. Al ver el Señor que la maldad del ser humano en la tierra era muy grande y que toda inclinación de su corazón tendía siempre hacia el mal, lamentó haber hecho al ser humano en la tierra y le dolió el corazón. Entonces el Señor dijo, voy a borrar de la superficie de la tierra el ser humano que he creado y haré lo mismo con los animales, los reptiles, las aves del cielo. Me duele haberlos creado. Pero Noé contaba con el favor del Señor. Esta es la historia de Noé. Noé era un hombre justo, íntegro, entre su gente y anduvo fielmente con Dios. Amém. Ay.
Se você continuar lendo essa história, Si seguís leyendo la historia, Deus então vai dar uma instrução para Noé o que ele deveria fazer. entonces Dios dio una instrucción para lo que Noé debería hacer. E então ele deveria construir uma arca Debería construir una arca através da qual se salvaria toda a sua família, y se salvaría toda su familia, toda a raça humana. la raza humana. Era algo impressionante. Eso era algo impresionante. E isso nos dá a primeira pista da vida, da jornada masculina. Y aquí te doy la primera clave de la jornada de la vida masculina. A jornada de Deus para um homem La jornada de Dios para un hombre é sempre maior es siempre mayor do que ele mesmo. que sí mismo. Deus deu a Noé um desafio muito maior do que Dios entregó a Noé un desafío mayor que él mismo. ele. Porque Noé não era um engenheiro naval. Noé no era un ingeniero naval, Ele nunca tinha construído um barco. nunca había hecho un barco. Agora Deus o desafia a fazer uma coisa impressionante, Entonces Dios quería hacer algo impresionante, grande, que grande, ele nunca tinha feito, que él nunca había que ele hecho. não era capaz para Él no podría ser capaz de hacerlo. Eu realmente acredito Yo creo que o desafio de ser um homem que el desafío de ser un é sempre hombre maior do que nós mesmos. es siempre mayor que nosotros mismos. Encabeçar uma família, Liderar la familia, criar filhos, crear hijos, suprir a nossa casa, suplir la casa, fazer diferença na sociedade. marcar la diferencia en la É sociedad. algo grandioso. Eso es muy grande. Mas é isso que atribui relevância a você. Pero es eso que te da valor, relevancia. Quando você percebe que está envolvido em algo maior, Te das cuenta que estás en algo mayor, superior, maior do que você mesmo, superior a ti mismo. você se sente valioso, Te sentís valioso, útil. útil. É muito ruim não ser necessário para coisa alguma. Es muy feo ser inútil para hacer algo. Por isso eu creio que o que Deus está te chamando para participar Por eso lo que creo que Dios te está llamando para é participar muito maior do que você mesmo. es más grande que a vos É mismo. maior do que as suas habilidades. Es más grande que sus propias É habilidades. isso que às vezes nos assusta. Eso nos asusta. É por isso que muitos homens têm muito medo de se casar, por exemplo. Muchos hombres tienen miedo de casarse. Você já percebeu que as mulheres, elas nascem e a mãe delas já compra um baú Las mujeres cuando nacen, sus mamás ya le compran para un colocar no baú enxoval? para guardar las ropas del matrimonio. Desde pequena, a Desde menina niñas. já sonha em se casar. Sueñan en casarse. Mas eu liderando jovens por muitos anos, Pero cuando lideré los jóvenes por muchos años, eu percebi que quando chegava perto do casamento, me di cuenta que cuando se acercaba la fecha del matrimonio, os jovens sempre ficavam muito, os homens, né, ficavam inseguros, los hombres siempre se ponían com inseguros, medo de casar. miedosos de casarse. Muitas mulheres estavam ali forçando o casamento. Y las mujeres querían casarse. Mas o rapaz fica, eu não sei. Y el muchacho decía, no, no sé, no estoy seguro. Porque ele estava pensando como que ele vai pagar as Y contas, eso porque él que pensaba cómo voy a pagar las como ele vai cuentas. sustentar a sua casa. ¿Cómo voy a sustentar la casa, la Será familia? que eu vou conseguir? ¿Será que puedo? Porque é um desafio grande. Porque es un desafío, ¿no? Que agora não vai ser mais o pai dele, vai ser ele Porque ahora no es más de su papá. que assumir esse lugar. Él debe asumir este lugar. Então, de alguma maneira, consciente ou não, Entonces- uma sombra. De manera consciente o no, eso es asombroso. É como liderar você é chamado para liderar na igreja, a mesma coisa acontece. Entonces cuando soy llamado para liderar en la iglesia, pasa lo mismo. Será que eu vou conseguir multiplicar essa célula? ¿Será que voy a conseguir multiplicar esta Se célula? aparecer um demônio, será que eu vou conseguir expulsar? Y si alguien se manifiesta un demonio, voy a poder expulsarlo. Todas essas coisas, o desafio dessa liderança nos assusta por acharmos que somos pequenos demais para ela. Entonces el desafío del liderazgo nos asombra porque pensamos que somos inferiores. Mas Deus escolhe pessoas pequenas para fazer coisas grandes. Pero Dios elige personas pequeñas para hacer cosas grandes. O homem é muito menor do que os anjos. El hombre es menor, inferior a los No ángeles. entanto, Deus deu ao homem autoridade sobre os demônios. Pero Dios entregó al hombre la autoridad sobre los E demonios. aqui estava um desafio para Noé. Y ese era el desafío de Noé. Todo homem Todo hombre é chamado es llamado para um desafio, para un desafío, para edificar sua família, para edificar la familia, suprir, suplirla, proteger, protegerla, dar condições dar condiciones para que essa família seja abençoada. para que la familia sea favorecida. Em Hebreus capítulo 11, verso 7, Hebreos 11:7. a Bíblia fala que pela fé Noé, divinamente instruído acerca dos acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação da sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Por la fe advertido sobre cosas que
aún no se veían, con temor reverente construyó un arca para salvar a su familia. Por esa fe condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que viene por la fe. Veja que Noé aparelhou a arca para a salvação de sua casa. Entonces Noé armó el arca para salvar a su casa. A obra que Deus concedeu nas suas mãos La obra que Dios colocó en tus manos é também o caminho es el camino da salvação de Deus para sua família, para la salvación de tu propia familia, para aqueles que estão à sua volta. de las personas que están a tu alrededor. Isso mostra a relevância da obra de um homem. Eso revela la relevancia de la obra de un hombre. Seja lá o desafio que Deus tem para você, No importa cuál sea el desafío que Dios tiene para vos, ele é maior. siempre será mayor. Mas não te deixa sozinho. Pero Dios no te abandona, no te deja solo. A Bíblia diz que Noé foi divinamente instruído. La Biblia dice que Noé fue advertido por Dios. Seja lá o que Deus tem para sua vida, No sé lo que Dios tiene para para ti, sua jornada masculina. para tu jornada masculina. Acredite em mim. Cree en mí. Se você crê em Deus, Si crees en Dios, você vai receber instrução divina. vas a recibir la instrucción divina Aquilo que você precisa fazer. para lo que necesitas hacer. Deus vai te dar sabedoria, Dios te dará la sabiduría, revelação, la revelación, la dirección, la capacidad e instrucción para que você realize, para que puedas realizar, você responda para a que Deus respondas a Dios aquilo que tiver diante de você. en lo que te toca. Então você não precisa ter medo. No tengas miedo. Deus está do seu lado. Dios está con vos. Deus está com você. Dios está con Não vos. se assuste. No te asombres. E Ele faz isso. Ele faz isso. Y Él lo hace. Ele te dá esse grande desafio Dios te da este grande desafío para que você se sinta valorizado para que te sientas como valorado parte de algo grande, como parte de algo grande, mas será na força dele. pero en su fuerza. É Ele que vai te capacitar. Él te capacitará. Então, esse é o primeiro ponto que eu queria colocar. Esa era la primera clave que quiero colocar. Eu não vou te iludir. No voy a iludirte. A vida masculina La vida masculina é sim um grande desafio, es un gran desafío, maior do que nós. superior a nosotros, Mas nós temos o Senhor. do pero nosso tenemos el Señor a nuestro favor. lado. É necessário você estar consciente disso. ¿Estás consciente de eso? Se você nasceu Si has nacido como um homem, como un hombre, então você vai enfrentar vas a enfrentar grandes desafios, grandes desafíos, maiores do que você. mayores que a ti mismo. Mas Deus está do seu lado Pero Dios está con vos para te respaldar, para te respaldarte, instruir, instruirte, para te capacitar. O capacitarte. grande erro dos El homens gran equívoco de hombres continua sendo o mesmo erro de Adão. es el mismo equívoco de Adán. Tentar ser homem sozinho, Él quiere ser hombre solo, sem Deus. sin Dios. Isso é fracasso. Eso es Isso é fracaso. peso. Eso es un É peso. pesado. Es muy Se pesado. você for um homem que espera a instrução divina Pero si sos un hombre que aguarda la instrucción de Dios para construir uma família, para construir la uma familia, empresa, la empresa, para liderar na vida da igreja, para liderar en la então iglesia, Deus está do seu lado. entonces Dios está con vos. Isso não será pesado. Y eso no será un peso. Pelo contrário, Al revés, isso vai ser relevância para você. eso va a generar relevancia en vos. Porque você vai estar realizando algo grande. Y vas a estar haciendo algo grande. Muito bem. Ok. A segunda coisa que eu quero colocar La segunda clave, é que a jornada de Deus la jornada de na Dios vida de um homem en la vida de un hombre é loucura es una locura para quem está olhando de fora. para quien está afuera. A Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 1, verso 25, Corintios 1:25. porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens. Pues la locura de Dios es más sabia que la E sabiduría a humana. fraqueza de Deus é mais forte do que os Y la homens. debilidad de Dios es más fuerte que la fuerza humana. Noé estava construindo um barco enorme, No estaba construyendo un barco enorme, longe do mar, lejos del mar. no meio do nada. Estaba en la nada. Parece que não fazia sentido. Eso no hacía ningún sentido. As pessoas certamente que olhavam aquilo chamavam ele de louco. La gente que lo miraba le decía loco. Às vezes nós como homens Nosotros como hombres estaremos envolvidos em projetos estaremos en proyectos que aos olhos de pessoas naturais que delante de los ojos não humanos fazem sentido. no hacen ningún Mas sentido. não se preocupe No te com o preocupes que vão dizer. lo que van a decir. Apenas avance Sigue avanzando naquilo que Deus colocou no seu en lo que coração. Dios puso en tu corazón. É assim que você vai ser um homem Así será su nombre grande. grande. Acreditando que o que Deus colocou diante de você Creyendo en lo que Dios te ha puesto. pode não estar fazendo sentido agora. Puede no hacer ningún sentido Vai ahora, fazer sentido amanhã. pero hará sentido mañana. Siga o seu coração. Sigue el Espíritu. Siga o que Deus tem proposto a você. Sigue lo que Dios te ha Ele propuesto. tem colocado dentro de você. Lo que Dios ha puesto dentro tuyo. Ele vai respaldar você. Él te respaldará. Quando Deus me chamou para ser pastor, Cuando Dios me llamó para ser pastor, foi
foi algo muito forte dentro de mim. Para mí fue muy fuerte. Deus vai te dar convicções. Dios te dará convicciones. Deus vai colocar no seu coração. Dios colocará en tu corazón. E no momento que você responde, Y en el momento en que as respondes, pessoas não vão entender. la gente no va a entender Eu eso. tive que largar excelente emprego Yo tenía un trabajo excelente que tuve que renunciar para poder ser pastor. para ser un pastor. A minha família não entendeu. Mi familia no entendió. Os meus patrões não entenderam. Mis jefes no entendieron. Não fazia sentido. No hacía ningún sentido. Eu estava abrindo mão de um emprego de sucesso. Yo tuve que renunciar de una carrera de éxito para poder me envolver num projeto para poder estar en un que proyecto estava começando. que estaba iniciando. A videira tinha apenas 200 membros. La vida tenía 200 Ninguém personas. sabia se ia dar certo ou não. Nadie sabía el futuro, si funcionaría o no. Na nossa caminhada En nuestra caminata masculina, masculina, às vezes nós vamos ter que tomar decisões vamos a tener que tomar decisiones que não fazem muito sentido que no hacen para sentido quem não está envolvido nela. para quien no está en él. Você precisa apenas ter a convicção Es necesario tener la convicción que é Deus que está te colocando. que Dios te está colocando. É Deus que está colocando isso no seu coração. Dios está colocando eso en tu corazón. Nem sempre Ni siempre vai estar claro. está claro. Nem sempre vai ter sentido para quem está olhando de fora. Ni siempre hará sentido para quien ve desde Mas será afuera. para você. Pero para vos sí. Noé tinha convicção Noé tenía convicción de que aquilo era de Deus. de lo que era de E o Dios. que Deus tem para sua vida, E lo que- Ele vai que- colocar convicção no seu Y coração. lo que Dios tiene para vos, Él va a colocar como convicción en tu corazón. E o que estiver aí dentro vai ser respaldado. Y lo por que Ele. está dentro será respaldado por Él. Aleluya. Você sabe que o inverso também é verdadeiro. Y el inverso también es No verdad. meu caso, eu larguei uma profissão para viver um chamado pastoral. En mi caso, renuncié a una carrera para ser pastor. Mas eu me lembro de um jovem que andou comigo. Pero yo tenía un discípulo. Ele é filho do maior empresário da videira. Él es hijo del mayor empresario de la vida. E eu me lembro que, num determinado momento, ele viveu uma crise. Y él pasó por una crisis. Porque ele não sabia se Deus o havia chamado para ser pastor ou empresário. Él no estaba seguro si Dios lo había llamado para ser pastor o empresario. Porque sempre pensamos que ser pastor é mais espiritual. Pensamos que ser pastor siempre es ser más espiritual. Mas isso não é verdade. Pero no es así. Deus chamou cada um para fazer uma coisa. Dios llamó a cada uno para hacer algo. E ele concluiu em Deus Y él llegó a una que conclusión, ele realmente deveria se dedicar na empresa, que él debería ser empresario. para que através da empresa Que por medio de la empresa, ele pudesse abençoar a igreja él pudiera bendecir la iglesia ao lado do seu pai. con su papá. Muitos anos se passaram. Muchos años se pasaron. Essa empresa cresceu 10 vezes. Y la empresa creció 10 veces. E eles são dizimistas da própria empresa. Y la propia empresa es Não é diezmista. o salário. No de su sueldo, de la O empresa, lucro que a empresa dá. de toda la ganancia de la Todo empresa. lucro que ela dá, 10% eles dão para a igreja. Toda la ganancia de la empresa es un diezmo para la iglesia. E isso fez com que nós pudéssemos realizar muitas coisas. Y eso fue lo que nos ayudó a hacer Já- muchas Veja cosas. que às vezes nós somos naturais Entonces muchas veces somos em naturales perceber o que Deus tem. en ver lo que Mas Dios o ha preparado. sucesso está em discernir Éxito está en o discernir desafio de Deus para a sua el vida. desafío de Dios para nuestras E vidas responder y isso. responderlo. Quando você responde, Cuando respondemos, você vai ver o fruto. vemos el fruto. Não tente explicar. No intente explicar. Para muitas pessoas nós estamos perdendo a vida, Para muchos estamos fazendo desperdiciando la uma vida. loucura. Estamos haciendo una locura. Mas a vontade de Deus é perfeita. Pero la voluntad de Dios es A jornada de perfecta. Deus é um chamado. La jornada de Dios es un Que às llamado vezes implica em abrir mão de coisas que fazem sentido para outros e não para nós e não para outros. que muchas veces hace sentido para nosotros y no para otros. Você apenas deve ficar em paz Pero quédate en e paz. seguir o que está no seu coração. Sigue lo que está en tu Porque corazón. certamente você vai ser recompensado Porque serás recompensado pelo Senhor naquele dia. por el Señor en aquel día. Faça sua vida valer a pena Haz tu vida valer la pena nessa jornada en masculina. esta jornada masculina. E não fique pensando que tudo na vida é dinheiro. Y no pienses que todo se resume a dinero. Você não trouxe nada para cá. No has traído nada para esta tierra. Quando você partir também você não vai levar nada. Y cuando vayas, no vas a llevar nada. Se você ficar pensando que tudo na vida é dinheiro, Si pensás que todo en la vida es dinero, sua vida vai ser muito pobre. vas a ser siempre pobre. Porque tem muito homem Porque hay mucho que é hombre tão pobre que es tan pobre que a única coisa que que tem lo único que tiene é dinheiro. es dinero. Se você se prender nisso, Si te aferraras a você eso, não vai poder realizar coisas grandes. no vas a hacer cosas grandes. Tem muita coisa.
Tem muitas coisas mais valiosas do que Hay otras cosas mucho más valiosas que dinero. sua família, seu casamento, seus Familia, filhos, matrimonios, a vida, hijos, a vida da igreja. la iglesia. Tudo deveria ter um propósito maior. Todo eso es superior. Eu fico vendo hoje a miséria que a maioria dos políticos representam. Yo veo muchos políticos como representan una miseria. Querem apenas ter um pouco mais de poder e Querem condições solo de ganhar um pouco mais de Poder y dinheiro. capacidad de ganar más dinero. Poucos realmente querem abençoar uma cidade. Pocos quieren bendecir a su ciudad. Foi dado a eles a condição de fazerem leis, governarem A ellos les fue dada la oportunidad de hacer las leyes y sobre gobernar cidades inteiras. sobre ciudades Tem a enteras. oportunidade de fazer história, Tienen la oportunidad de hacer de historia, abençoar muitas de pessoas, bendecir mucha mas gente, mediocremente, pero de una manera mediocre. às vezes estão focados apenas em um pouquinho mais de poder. Estar enfocados solo un poco más de poder y un poco más de guita. Não vai valer a pena. Eso no vale la pena. Então, acima de todas essas coisas, Entonces, por encima de todo eso, da fama, do dinheiro, fama, dinero, viva o sonho de Deus. vive el sueño de Dios para vos. Não se preocupe. No te preocupes. Terceira coisa, Tercera clave. a jornada de Deus para um homem La jornada de Dios para un hombre exige que exige ele tenha favor. que él tenga favor. Porque se Deus te chamou para fazer algo maior do que você é capaz, Si Dios te llamó para hacer algo superior a vos mismo, que é loucura para quem está olhando de que es fora, una locura para los que están afuera, então você precisa de graça, entonces necesitas de você gracia. precisa de favor. Favor. Favor é Deus dando tudo para quem não merece nada. Favor es Dios dando todo para quien no merece nada. Você nunca vai fazer algo grande e relevante Nunca vas a hacer nada grande o se relevante você não receber isso do céu. si no recibir desde el cielo. Jesus falou que ninguém pode fazer coisa, Jesús dijo que nadie puede hacer coisa nada, nenhuma cosa ninguna, se do céu não for dado. si desde el cielo no le fue Ele dado. disse, sem mim, Él dijo, sin mí, nada podeis fazer. nada pueden hacer. Não, pastor, mas muitos homens fazem muitas coisas sem No, Deus. pastor, muchos hacen cosas grandes sin Dios, Mas o que você faz sem Deus, pero lo que haces sin Dios, para Deus, para Dios, é nada. es nada. Não tem valor nenhum. No tiene valor, Vai ficar aqui. quedará. Só tem valor Solo hay valor o que Deus fez en lo que Dios através de hace você. por medio de ti. Jesus disse isso categoricamente. Jesús dijo eso. Você acha que pode fazer alguma Vos coisa crees que pensás hacer algo sem mim, sin mí, mas sem mim, pero sin de mí, fato, de verdad, não pode fazer nada. no podés hacer nada. Você não pode realmente edificar uma No família, podés edificar una familia, liderar na vida da igreja, liderar en la vida de la iglesia, edificar uma empresa, edificar una empresa, influenciar uma geração. influenciar una Você generación. precisa de Deus. Es necesario, necesitas de Você Dios, precisa da graça de necesitas de la gracia de Deus. A Dios. Bíblia diz em Gênesis 6:8, En Génesis uma 6:8 frase. hay una frase. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Noé contaba con favor del Señor. Aqui. Aquí está. Veja, Deus tinha feito para ele uma proposta impressionante Dios le hizo una propuesta impresionante e deu graça para ele, y le dio gracia para que ele pudesse realizar. para que él pudiera hacerla. Sempre que Deus coloca um desafio diante dos homens, Siempre cuando Dios pone un desafío delante de hombres, ele não dá o desafio e deixa ele sozinho. Él no te da el desafío y te abandona. Ele coloca o desafio e respalda você Él para te isso. da el desafío y te respalda, Ele te dá graça para te isso. da gracia. Deus te chamou para fazer algo. Si Dios te llamó para hacer algo, Vai com você. Él va con vos. Ele vai dar graça para você. Él te da gracia, Ele vai respaldar. te Vai respaldará, assinar embaixo. Él va a firmar. Você precisa apenas ter a certeza que é de Deus. Apenas esté seguro que es de Él. E você fala, pastor, como que eu vou saber? Pastor, ¿cómo voy a saber? Você vai saber. Vas a saber. Deus vai colocar a convicção no seu Dios coração. colocará convicción en tu corazón. O problema é que às vezes queremos realizar sem Ele. El problema es que queremos hacer cosas sin Él. E Noé achou essa graça diante do Senhor. Noé halló gracia, favor delante del E Señor. foi isso que o capacitou Y fue eso lo que capacitó para responder nessa jornada. para responder en esta jornada. É a graça que te coloca na condição do sobrenatural. La gracia te coloca en la condición del sobrenatural, Te coloca na condição en la condición de realizar algo em Deus de hacer cosas grandes en que sem Dios, Ele não poderíamos fazer. que sin Él serían imposibles. Não poderíamos responder. No podríamos Não responder. temos habilidades necessárias. No tenemos la habilidad para hacerlo. Quando eu decidi responder ao meu chamado, Cuando respondí yo a mi llamado, eu fiquei tentando conversar com o pastor Aloysio entonces intenté conversar con Pastora Luis para ter mais detalhes, para saber para detalles, entender melhor como que seria isso para saber cómo sería na eso prática. en la práctica.
Mas tudo que ele dizia para mim E ele sempre me decía, era que apenas tinha paz para me convidar. ele solo me decía, yo tengo paz para invitarte. Mas isso era um problema meu com Deus. Pero ahí sería un problema mío con Dios, Porque muitas dificuldades viriam no caminho. porque las dificultades vendrían. E se eu não tivesse uma palavra de Deus, Y si yo mismo no tuviera una palabra de eu ia Dios, sucumbir. yo iba a Mas caer. uma vez que era algo de Deus para mim, Pero si era algo de Dios para eu mí, podia estar em paz. debería estar en paz, Porque Deus me respaldava. porque Él me sellaría. Tudo que Deus decide fazer através do homem, Todo lo que Dios decide hacer por medio del hombre, primeiro, primero, Ele cria Él o crea suprimento. la provisión. Você percebe, talvez você nunca observou a sequência da criação na Bíblia. No sé si has observado la secuencia de la creación en la Biblia. Mas Deus não criou primeiro os animais, depois as plantas. Dios no creó los animales y luego las plantas. Quando Ele cria Cuando creó os animais, los animales, a comida deles, la veio comida primeiro, estava pronta. ya estaba lista. Quando o boi, o cavalo foi criado, Cuando el buey, el capim caballo, já tinha sido criado. el pasto ya estaba listo. Porque Deus primeiro supre, Porque Dios da la provisión, depois Ele cria. después Él crea. Quando os peixes chegaram, Cuando los peces llegaron, os mares e os rios já estavam aí. los mares y ríos ya estaban listos. Quando as plantas chegaram, Quando- a terra já estava. Cuando las plantas llegaron, la tierra estaba Porque lista. primeiro Ele cria a fonte. Dios crea la Ele fuente, cria a condição. la condición, Para depois trazer aquilo que é o plano. para dele. después generar su plan. É por isso que o homem é o último da criação. El hombre es el último, Porque quando o homem chega, tudo está pronto. porque cuando el hombre llegó todo estaba listo. Quando Jesus vem, Cuando à Jesús terra, vino a la tierra, Deus envia aqueles 3 reis Dios envió a los reyes com ouro. oro, trayendo Incienso y oro, mirra. incienso y mirra. Ou seja, quando ele chega, a Quan- provisão chegou. Cuando Jesús llegó, la provisión ya Então, estaba. quando Deus te dá uma missão, Cuando Dios te da la misión, Ele já proveu. ya te dio la provisión. Você não precisa ter medo. No hace falta tener miedo. Deus está do seu lado. Dios está con Tem vos. graça, Hay gracia, tem favor, hay para favor que você possa para que tú puedas responder a Deus. responder A a graça te Dios. coloca na condição La gracia te coloca en la condición de ser útil, de ser útil para Deus, útil para na sua Dios, casa, en tu na casa, sociedade, en la na sociedad vida da igreja. y en la iglesia. Sim, você vai receber isso. Vas a recibir A eso. graça é Deus fazendo através de nós Gracias, gracias Dios haciendo por medio de nosotros o que Ele mesmo nos chamou para fazer. que Él mismo nos llamó para Olha o hacer. que diz Isaías 26:12. Isaías 26:12. Senhor, concede-nos a paz, porque todas as nossas obras, Tu as fazes por nós. Señor, tú estableces la paz en favor nuestro, porque tú eres quien realiza todas nuestras obras. Wow, É Deus que vai fazer. es Dios quien va a hacer. Eu vivi muitos anos da minha vida como homem, apavorado. Yo siempre yo viví muchos años en mi vida con mucho miedo. Por isso eu não te condeno. Por eso yo no te Já condeno. me assustei com muitas coisas Ya me asombré con muchas que cosas estavam diante de mim, que estaban delante de mí. que eu me sentia incapaz, Yo me sentí incapaz, mas que na verdade era Deus que ia fazer. pero Dios iba a hacer E todo. muitas coisas eu nem sei explicar. Yo ni sé explicar qué pasó. Porque quando Deus que faz, às vezes você não sabe exatamente como aconteceu. Porque cuando Dios hace, vos no, ni sabés qué pasó. Como que você pode explicar o mar se abrir? ¿Cómo explicas un mar abriéndose? A única coisa que Moisés pode dizer é que ele bateu com a vara e o mar abriu. Lo que Moisés pudo decir es que golpeó el mar y se abrió. Veja, era um desafio enorme. Era enorme el Liderar a desafío. libertação de uma nação Liderar la libertación de una nación entera contra um imperador terrível, contra un Faraó. emperador terrible, el faraón. Deus chama aquele homem Dios lo llamó no momento em que ele já não se sentia mais capaz. cuando él ya no se sentía capaz. Quando ele se sentia capaz, não serviu. Cuando él se sentía capaz, no servía. Mas depois de 40 anos no deserto, Pero en 40 años en desierto, velho, fraco, viejo y débil, Deus o chama ahí Dios lo para llamó uma grande obra para una gran que obra ele não podia fazer. que él no podía hacer. E quando ele está saindo com aquela Y cuando él multidão, sale con la multitud, ele encontra um mar pela frente, ahí estaba el mar, uma barreira enorme. una barrera E ele gigante. vê o exército de Faraó atrás. Y el ejército viene detrás. Deus o havia chamado Dios lo llamó para algo enorme, para algo enorme, muito maior do que ele. mayor que él E mismo. por um momento ele se sentiu incapaz. Y él se sintió Mas incapaz. quando ele menos imaginava, Pero cuando no o imaginaba, favor de Deus, el favor de a Dios, la capacidade capacidad de Dios, a vara do seu favor la vara de su favor para nas suas mãos. estaba en sus manos. Moisés pergunta para Deus, como que eu vou resolver esse Y problema? Moisés dijo, Señor, ¿cómo soluciono eso? E Deus fala para ele, o que você tem nas Y mãos? Dios le preguntó, ¿qué tenés en tus manos? Eu tenho um pedaço de pau.
un palo. E Deus falou, bate nas águas e elas vão se abrir. Entonces golpea las aguas y se abrirán. Você vai perceber muitas vezes Vas a ver muchas veces que o que parece nada na sua mão que lo que no parece nada en sus é manos suficiente nas mãos de Deus. es lo suficiente en las manos de Dios. Que você realize a missão que Deus te deu. Realices la misión que Dios te llamó. Sempre vai haver uma solução. Siempre hay solución delante Que tuyo, às vezes para você é nada. que para vos puede ser nada. Quando Jesus está diante de uma multidão faminta no deserto, Jesús milhares estaba de homens e delante de mulheres miles de hombres y mujeres hambrientos, sem comida. sin comida. Ele sabia que o Pai tinha chamado ele para uma missão enorme. Él sabía que el Padre lo había llamado para una Mas misión ele enorme. sabia que havia favor para ele. Y él también sabía que había favor Porque tudo que disponible. ele fez aqui na terra, ele fez como homem. Todo lo que hizo como un hombre, No poder do Espírito. bajo el poder del Debaixo Espíritu, do favor de Deus. bajo el favor de Então Dios. ele manda os discípulos procurarem comida. Entonces los discípulos salen a buscar comida. E Filipe fala para o Senhor, só tem 5 pães e 2 peixinhos aqui, mas o que é isso? É Y, nada. y Felipe dijo al Señor, solo 5 panes y 2 pescados. ¿Qué es eso? É nada para de gente. No es nada. Para Filipe era nada, Para Felipe era nada. mas para Deus era suficiente. Para Dios era suficiente. Nunca se desespere. No te O desesperes. pouquinho que tiver El poco que na sua tenés mão, en tus se manos, você confiar si confías naquele que te chamou en aquel que te para ser um llamó homem, para ser vai ser hombre, suficiente eso es para suficiente o milagre, para o milagre para el que milagro você vai precisar. que vas a necesitar. Favor, Aleluya. favor. Favor, favor. Mas eu sei que talvez a pergunta é, Pero la pregunta puede ser, pastor, como que eu posso receber graça pastor, ¿cómo recibir Favor. gracia, para favor, uma jornada masculina para de la sucesso? jornada masculina con suceso? Vou te dar um segredo. Te cuento el secreto. Aqui está a primeira menção da palavra graça na Bíblia. Aquí está la primera vez que la Biblia dice la palabra É a gracia. primeira vez que aparece. La primera vez. Quem estuda a Bíblia Quien estudia las escrituras, e aprende isso, aprende eso. existe uma chavinha Hay una clave da hermenêutica. de hermenéutica. Hermenêutica é a maneira como a gente estuda a Bíblia, as leis. Son las leyes de interpretación de las escrituras. E uma das regras Y una regla de hermenéutica é a lei da primeira menção. es la ley de la primera mención. A primeira vez que um assunto aparece na Bíblia, La primera vez que un asunto aparece en las ele escrituras é muito importante. es Ele importantísimo. define em linhas gerais o significado dessa palavra Ele- por toda a Bíblia. Él define el significado de esta palabra para toda la Biblia. Então aqui está um momento importante, porque a graça, o favor de Deus está aparecendo pela primeira Y vez. aquí favor y gracia se manifiestan por la primera vez. Só que quando você lê o versículo, Pero cuando lees el não há verso, nenhuma explicação. no explica eso. A Bíblia apenas diz que Noé achou graça. La Biblia diante dice de que Deus. Noé encontró Mas não gracia. explica como. No dijo cómo. Então você tem que apelar para uma segunda regra. Y ahí cuando es así, usas la segunda regla. A segunda regra é que quando o versículo não explica La segunda regla es que cuando el texto no o explica significado da palavra, el significado de la palabra, o significado do nome do personagem ahí tienes que buscar lo que significa el nombre del personaje. é a chave Ahí esta es la para clave revelar a palavra. para revelar la palabra. E Noé, em hebraico, Y Noé en hebreo significa descanso. significa descanso. Então aqui está a chave. Aquí está la O clave. homem que aprende a descansar El hombre descansado vai ter favor tiene favor para ser homem. para ser hombre. Aleluya. ¿Hay alguien descansado aquí? Você já percebeu que a maioria dos homens são estressados, ¿Ya viste que los hombres en general son estresados, preocupados, preocupados todo o tempo? todo Como tiempo? que eu vou pagar essa dívida? ¿Cómo voy a pagar Como que eso? eu vou comprar uma casa? ¿Cómo voy a comprar la Como que eu casa? vou pagar a escola para os meus ¿Cómo filhos? pagar la escuela de los A chicos? dívida. La Como que eu deuda. vou liderar a ¿Cómo célula, voy a liderar la a célula? igreja? La Será que eu iglesia. vou conseguir? ¿Cómo voy a conseguir? Porque o diabo sabe El diablo que se ele sabe roubar a sua paz, que si te roba la ele paz, te rouba o favor te roba el favor que você precisa que necesitas para ser homem. para ser hombre. Deus quer te ensinar a ser um homem descansado. Dios quiere enseñarte a ser un hombre descansado. Um dos maiores problemas que Jesus resolveu, Uno de los grandes problemas que Jesús solucionó, ele resolveu depois de dormir. Él solucionó después de dormir. Ele estava numa tempestade, Estaba en una tormenta. o barco estava afundando. La barca estaba Seus ahogando. discípulos eram pescadores experientes. Los discípulos eran pescadores Eles estavam experientes. desesperados. Estaban en Eles tinham desesperación. certeza que eles iam morrer. Estaban seguros que Mas a Bíblia morirían. fala que Jesus dormia. Y Jesús dormía.
Ele dormia porque sabia que não ia morrer lá. Ele dormia porque sabia que não ia morrer. Ele tinha uma convicção, Ele uma tinha convicção convicção do desafio de Deus para ele. de sua chamada, el desafio de Ele veio para Deus. morrer na cruz. Ele vino para a Ele não cruz, morreria lá. não em la tempestade. Ele sabia quem estava por trás de tudo. Ele sabia quem estava Ele por sabia detrás quem de todo. governava todas as Ele coisas. sabia quem governava todas A as Bíblia fala coisas. então que ele acorda, Então se despertou, repreende o mar, reprendió el vento mar y los vientos e se fez bonança. y se hizo calma. Eu gosto disso. Me gusta eso. E eu gosto de expressar isso Me gusta da expresar seguinte isso. maneira. Assim, Você será capaz vos serás capaz de vencer todos os de problemas vencer todos los problemas diante dos quais, delante de los cuales, você for capaz de dormir. los que podés dormir. Se você conseguir descansar diante desse problema, Si dormís delante de este problema, você vai ter graça para resolver. tenés gracias para solucionarlo. Pastor, mas esse é o problema. Eu não Pastor, esse consigo é o dormir. problema, não consigo dormir. Na Bíblia, dormir é descansar. En la Biblia, dormir es descansar. Por quê? ¿Por qué? Porque essa é uma expressão de fé. Porque eso es fe. Nós dependemos da fé. Dependemos de la fe. Descansar Descansar é algo que acontece no momento que eu entrego o meu problema solo puede suceder cuando yo coloco mi problema, para entrego alguém capaz de resolver. para aquel que es capaz de solucionarlo. Quando eu consigo realmente entregar para Deus, Cuando puedo entregar el problema a Dios, creio. yo creo. Nesse momento eu descanso. Ahí yo descanso. A Bíblia diz: La Biblia dice, como que eu posso descansar? ¿cómo puedo descansar? Como que eu posso dormir ¿Cómo puedo dormir para receber graça? para recibir gracia? O Salmo diz, Salmos dice, Salmo 4:8, 4:8, em paz me deito e logo eu pego no sono, en paz me acuesto y luego duermo, porque só tu, Senhor, porque tú, Señor, me fazes repousar me haces em descansar paz e segurança. en paz y seguridad. Veja, se eu inverter Y si invierto eso, e disser assim, y si yo digo así, preocupado e atribulado me deito, preocupado y atribulado me acuesto, logo não consigo dormir. luego no voy a dormir. O sono é resultado da paz. El sueño es resultado de la Você não pode paz. dormir se você não tiver em No paz. podés dormir si no Mas estás en você só paz. consegue ter paz Pero si solo podés tener paz se alguém maior está cuidando si dos seus alguien problemas. mayor cuida de todo. Olha o que diz a Bíblia: aos seus amados Dios dice que a sus amados Ele dá Él da enquanto dorme. mientras duermen. Aleluya, aleluya. Se você sabe que é amado, Si sabes que sos amado, você sabe que tem alguém cuidando de você. es porque hay alguien cuidando de vos. E por isso você tem paz. Por eso tenés paz. Você dorme Y ahí dormís e recebe o favor. y recibís favor. Homens precisam saber que tem um pai Hombres necesitan conocer y saber que tienen un maior do que Padre eles, mayor que a está ellos cuidando mismos, deles, que está cuidando que de os ellos, ama. que los quiere. Isso vai liberar a fé no seu coração. Eso libera fe en para que el você corazón viva uma vida descansada. para que descanses. A sua mulher e os seus filhos precisam saber Tu vai dar esposa, certo. los hijos necesitan estar seguros que Que va a você tá funcionar, que vos estás Mas presente. você precisa saber que vai dar certo. Pero vos necesitas también saber que Não va a porque funcionar. Você está lá, No porque estás mas presente, porque Deus está lá, porque Dios está presente. respaldando você. Aleluya. Veja, a mulher e os filhos La mujer y los hijos estão em paz. están en paz Porque confia em você. porque confían en Porque vos. você está em paz. Y vos estás en paz, Não porque você confia no em porque você, confían en sí mas mismo, Você confia em quem te chamou. sino porque confías en aquel que te llamó. Aleluya. Quando você está em paz, Cuando estás en paz, o favor vai acontecer. favor sucede. O descanso Descanso encontrou a graça. encontró la gracia. Mas o descanso é resultado da fé, El descanso es el resultado de la fe, de que é amado. de que es É amado. aos amados A los que amados Ele dá Él da enquanto dorme, mientras duermen, enquanto descansa, cuando descansan, enquanto creem. cuando creen. Eu sei que às vezes não é um caminho tão simples. Eso pues no ser tan simple. Eu consigo compreender. Yo entiendo, Mas Deus vai te ensinar a pero descansar. Dios te enseñará el descanso. Você sabe, a Bíblia nos diz: La Biblia también nos dice, vinde a mim, venid os que a estão mí, cansados e sobrecarregados, los que están cansados y agobiados, e eu vos aliviarei. y yo les daré descanso. Essa palavra é eu vos descansarei. Yo voy a darles É Ele descanso. mesmo que te ensina a levar os problemas. Él para Ele. mismo te enseña a llevar los problemas en Você descanso. precisa começar a fazer isso. Entonces empieces a A hacerlo. Bíblia diz: considera o Senhor. Considera al Señor. Considera o Senhor. Considera al Todos Señor os seus caminhos. en todos tus caminos E Ele vai endireitar.
E Ele vai colocar Ele vai trazer favor. em la ruta, Ele vai O trazer problema é que favor. você tem problema, Quando temos tem problemas, desafio de homem, quando tenés um desafio de Você não ora. hombres, vos não orás. você não leva o problema para Deus. Não hablas com Ele, Você Senhor. fica batendo cabeça, E aí te quedas preocupado tentando na sua força resolver as e coisas, tentando solucionar tudo, cheio de ansiedade. cheio de ansiedade. E aí, por isso você fica incapaz. E por isso és assim Eu incapaz. sei que parece tão óbvio, Parece óbvio, mas eu estou te ensinando uma chave masculina. pero es una clave de hombres. Homens existem para resolver Hombres problemas. resuelven problemas. Quando eles resolvem problemas, Hombres resuelven eles problemas. ganham relevância. Así se tornan Se relevantes. sentem mais homens. Así se tornan más sentem hombres A útiles. vida ganha valor. La vida gana valor. Mas se você não entender, Pero si no entendés você vai resolver problemas. que sos un solucionador de problemas, Dependência de Deus. dependiendo de E Dios não na força do y seu no en tu braço. propia A sua fuerza, vida vai ser pesada. eso se torna pesado. Mas no momento que você sabe que Ele quer te ajudar, Pero cuando sabes que Él te ayuda, você vai começar a orar e levar os problemas para Ele. a orar sobre los problemas. Eu não sou diferente de você. Yo no soy diferente de vos. Todas as vezes que eu tenho um problema na minha casa, Siempre que tengo un problema en casa, com os meus filhos, con los com hijos, a minha mulher, con mi esposa, com a minha vida financeira, con mi vida económica, eu apenas aprendi uma coisa. aprendí algo. Eu fui chamado para viver dependente de outro homem, Yo fui chamado para depender de otro que é hombre, o meu pai, que es meu pai, mi que é Padre, meu Deus. que es mi Dios. Então eu oro, Ay, voy a orar. falo, Senhor, Senhor, não sei resolver isso aqui, no sé solucionar eso, mas o Senhor me colocou aqui pero para resolver tú me has isso. colocado para solucionar. Então se o Senhor me chamou, Si o Dios Senhor me vai chamó, ajudar. entonces me ayuda. E Deus faz, Y Dios hace. sempre fez, Siempre e hace. vai fazer na sua vida Y siempre também. hará en tu vida también. Experimenta o que eu Va a vou te falar. probar lo que te digo. Começa a falar mais com Deus, Ore sobre todo con Dios. começa a colocar tudo. Coloca todo. Davi foi um dos maiores homens, David fue un gran hombre, um dos maiores reis da Bíblia. un gran rey en la Biblia. Ele é chamado o homem segundo o coração. Él es el hombre según el corazón de Dios. Foi um homem que conquistou todos os seus inimigos. Él conquistó y ganó de todos sus Ele enemigos. venceu todas as batalhas. Venció todas las batallas. Se você ler a palavra de Deus, você vai ver isso. Si estudias vas a ver eso. Ele trouxe para Israel um reino glorioso. Él trajo un reino glorioso a Israel. Os salmos retratam isso. Salmos dicen eso. Mas qual foi a grande tragédia de Davi? ¿Y dónde cayó, tropezó Você se David? lembra? ¿Te Onde acordás? ele caiu? ¿Dónde cayó? Ele caiu no sexo. Él cayó con sexo. Ele caiu na tentação com Batseba. Cayó con una mujer, Betsaba. Matou o marido dela na guerra. Asesinó a su marido en la guerra. Isso produziu uma tragédia dentro da sua família. Y eso produjo una tragedia en su Mas familia. sabe o que é chocante? Pero ¿sabe lo que es choqueante? Tudo Davi falava com Deus. Todo David A hablaba única- con Dios. O único assunto El único que asunto você não vai ver que no vas a ver em nenhum salmo, ningún salmo, Davi falando com Deus, David hablando con é Dios, sobre a sua tentação era la sexual. tentación sexual. O que ele não falou com Deus, Lo que él no habló con Dios, ele não teve força para él vencer. no pudo vencer. Mas o que você falar com Deus, Pero cuando hablas con Dios, você vai ter graça para vas a vencer. tener gracia para vencer. Converse tudo com ele. Hable todo con Dios. Homens não gostam de demonstrar fraqueza. Hombres no tienen placer en demostrar debilidad. Está correto. Você está correcto. Mas com Deus você precisa Pero demonstrar. delante de Dios es Porque necesario. quando você é fraco Cuando sos débil para com ele, para con que Dios, você é forte. ahí te tornas fuerte. A Bíblia diz La Biblia dice que na sua fraqueza que en tu debilidad Deus mostra força. Dios mostrará fuerza. Seja fraco diante dele Débil delante de Dios e você será forte diante das y circunstâncias. fuerte en las circunstancias. Mas o que você tentar resolver sozinho, Pero cuando intentas solucionar solo, você vai estar tentando ser forte por si mesmo. intentarás ser fuerte por sí Então mismo. você vai ser derrotado. Aí serás derrotado. Mas você pode falar tudo com Deus. Puedes hablar todo Fala con das suas Dios. tentações. Habla de las Fala das tentaciones, suas fraquezas. de las Fala dos debilidades, seus medos. de los Abre o miedos. seu coração. Abrir el Se você corazón. for a Ele, Si vas a Él, você vai encontrar graça. vas a encontrar Ser gracia. homem. Sos E para hombre. ser um homem de sucesso. Para ser un hombre exitoso. Olha o que diz a Bíblia. Mira lo que dice la Aqui tem Biblia. mais um segredo. Aquí otro Verso secreto. 9 de Gênesis. Génesis 6:9. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro em seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Esta es la historia de Noé. Noé era un hombre justo e íntegro entre su gente y anduvo con A Dios. jornada divina La jornada de Dios só pode ser realizada solo puede ser hecha
através de homens por medio de que hombres são justos que son aos justos olhos de Deus. a los ojos de Dios. Mas aqui precisamos entender isso. Pero ¿qué es eso? Ser justo, Ser justo muito mais do que ser correto. no es ser correcto. Na Bíblia, En la Biblia, no Novo en Testamento, el Nuevo Testamento, justiça justicia não é justiça social, no es justicia social, não é ser justo com as pessoas, no es ser justo con la Tudo isso é gente. muito bom. Eso es bueno. Mas o homem que vai vencer Pero el hombre que na vence nova aliança en la nueva é alianza o que sabe es aquel que sabe que a sua justiça que su justicia é Cristo. es Cristo. É essa fé, é esse fundamento que vai respaldar a sua fé Ese es el fundamento que respalda la fe para ser homem. para ser É hombre. viver com a consciência Es vivir con da conciencia justiça de Cristo. de justicia de Cristo. Pastor, o que é isso? Pastor, ¿qué es eso? A sua justiça é a sua obra, Tu justicia es tu obra, mas a justiça de Cristo pero la justicia de é Cristo a obra dele. es la obra de Él. Eu vou tentar explicar isso melhor. Voy a explicar eso. Quando Deus olha para alguém, Cuando Dios mira a alguien para avaliar para se evaluar aquela pessoa merece ou não si esta persona merece o no a bênção dele, su favor sobre o que está realizando, sobre lo que está haciendo, essa pessoa precisa ser aprovada. entonces necesita ser aprobada. Mas a régua de Deus, Pero la regla de medir de Dios, a medida de Deus, la medida de a Dios, base com que Deus julga, la base del juicio de Dios. percebe? Quando você faz uma prova Por ejemplo, cuando haces un examen, de marcar X, es un choice, tem uma coisa chamada gabarito, hay un gabarito, ok? ¿ah? Grisha, 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 Entendeu a palavra nova? una nueva. Lembrei. Después de 8 años, grisha. Então, como que eu corrijo a prova? ¿Cómo voy a evaluar el examen? Com base no gabarito, Con la no grisha. Grisha. Ok? A Grisha de Deus O é a gabarito de Deus é a lei. lei. O gabarito de Deus é a lei. A La lei grisha de Dios es la ley, não são os 10 mandamentos. no los 10 Os mandamientos. 10 mandamentos são apenas um resumo. Los 10 mandamientos son un resumen. Existem 613 La mandamentos verdad son 613 mandamientos que a gente nem conhece. que nem conocimos. Nenhum homem poderia, então, ser aprovado diante de Deus Nadie puede ser para aprobado ser um homem de sucesso. para ser un hombre de éxito. Então, a nossa justiça, Entonces, nuestra a justicia, nossa própria vida, en nuestra vida, nossas obras, las obras nunca seriam suficientes. no son Nós suficientes. nunca seremos corretos o suficiente No podemos ser buenos suficiente para ser aprovados por Deus. para ser aprobados A por Bíblia Dios. diz que o nosso caráter, Nuestro carácter, a nossa vida, nuestra vida, diante do gabarito delante de de Deus, la grisha de Dios, é horroroso. es feísimo. Por mais correto que um homem seja, No importa cuán bonito sos, por mais certo que ele seja, por más correcto que nunca vai actúas, ser aprovado. nunca serás aprobado. Então, o que Deus faz? Entonces, ¿qué Dios hace? Ele traz um homem perfeito, Él coloca un hombre perfecto, que cumpre toda a lei, aprobado en la que ley, nunca pecou, que nunca pecó, que cumpriu toda a exigência. que fue aprobado en todas las cosas. E esse homem Este hombre cumpre as exigências do céu. cumple las exigencias del cielo. E por isso o céu, Y por eso el cielo, por uma questão de justiça, una cuestión de justicia, não pode negar nada a esse homem. no puede negar nada a él. Porque Deus disse, se você cumprir a minha Porque exigência, Dios dijo, si cumplís todo, eu estou obrigado a te respaldar. estoy obligado a darte. Mas nenhum homem poderia fazer Pero isso. ningún hombre puede Então hacerlo. Cristo, Deus manda Cristo Entonces Dios mandó a Cristo como representante como no representante nosso lugar. en nuestro lugar. Porque homem Porque un hombre pecou pecó e comprometeu y por eso comprometió o sucesso de todos el os éxito de homens. todos los hombres. Adão. Adán, Então era justo era um justo outro homem que otro hombre cumprisse a obrigação cumpliese la no obligación nosso lugar, en nuestro para lugar que todo aquele para homem que todos los que hombres acreditasse que nisso crean en Él fosse aprovado fuesen aprobados nele. en Él. Porque homem Un hombre nos prejudicou. nos perjudicó É justo que homem y es justo que un hombre pague por todos nós. pague por todos nosotros. Então, isso é a justiça de Cristo. Eso es justicia de O Cristo. que Cristo fez. Fue lo que Cristo Quando hizo. eu creio em Cristo, Cuando yo creo en Cristo, o que era meu, que era mío, meus erros, equívocos, minha justiça mi caída, justicia caída é levada sobre ele, es colocada en Él, lá na cruz. en la cruz. Mas porque eu criei nele, Pero porque he creído o que ele fez, en lo que Él hizo, dado a mim eso me fue e a regalado. você. Y a vos. Então, agora, quando Deus olha para você, Entonces, cuando Dios te mira que ahora, está crendo que na obra está de Cristo, creyendo en su obra, ele fala, está aprovado. Él dice, ok, estás Porque ele não vê aprobado. você, ele vê Porque Él Cristo. no te ve a vos, ve a E Cristo. uma vez que Cristo Y foi una vez aprovado, que Cristo fue você aprobado, pode receber vos podés recibir o respaldo el de Deus. respaldo de Dios. Não sei se você conseguiu entender.
¿Entendiste? Isso é profundo. Eso es profundo. É uma troca Es un cambio que te respalda. que te respalda. É de graça para você. Es gratis. É sem merecer para você. Es no merecido. Mas é justo para com Pero es justo para con Dios. Cristo. Para con Cristo. Deus não pode negar nada para Cristo. Dios no puede negar nada a O Cristo. céu não pode negar. El cielo no puede negar Porque nada para Cristo. cumpriu a lei. Cristo cumplió la ley. O céu está obrigado a abençoar. Ahora el cielo está obligado a bendecirlo. E se você está em Cristo, Si vos estás en Cristo, você é justo. vos sos justo. Você é aprovado. O Aprobado. céu não pode negar a El bênção cielo de no você. puede tener la Não por causa de bendición. você, No por ti, por causa de Cristo. por Cristo. Então, se você quer ser um homem de sucesso, ¿Quieres ser un hombre de éxito? você precisa parar de viver com consciência de erro, Para de vivir con conciencia de com equivocación, consciência de culpa, con conciencia de com culpa, consciência de pecado. conciencia de pecado. Para de olhar para você Para de mirarte a ti como um homem que erra, como un hombre que se equivoca, que falha, de fallas, e passa a ter consciência y comience a tener que em conciencia Cristo que en Cristo você é um homem aprovado. sos aprobado. Isso vai liberar fé no seu Eso te da fe. Quando você for orar Y ahí cuando em oras nome de Cristo, en nombre de Cristo, você vai orar em nome da justiça de Cristo. ahí oras en nombre de la justicia Você de vai Cristo. chegar com ousadia Ahí puedes orar con para osadía falar com Deus, para hablar con Dios, sabendo que Deus vai te ouvir. sabiendo que Dios te oirá, Não porque você merece, no porque mas mereces, porque Cristo merece. porque Cristo E merece. uma vez que você está vestido dele, Estás revestido de sua Cristo. oração vai ser ouvida. Ahí la oración es oída. Isso vai afetar a sua liderança Eso afecta a tu na liderazgo, sua casa, en tu no casa, seu casamento, en tu matrimonio, na sua empresa, en tu empresa, na vida da igreja, en la na iglesia, sociedade. en la sociedad. Você consegue perceber isso? ¿Puedes entender? Isso nos leva Eso nos lleva a um próximo passo. al próximo paso. A jornada de um homem La jornada de un hombre depende da sua fé. depende de su fe. Hebreus capítulo 11, verso 7. Hebreos 11:7. Diz que pela fé, Por la fe, Noé, Noé, divinamente instruído acerca dos acontecimentos que ainda não se viam, advertido sobre cosas que aún no se veían, e sendo temente a Deus, y con temor reverente aparelhou uma arca construyó un arca para a salvação da sua para casa, salvar su familia. pela qual condenou o mundo Por esa fe condenó al mundo e se tornou herdeiro y llegó a ser heredero da justiça. de la Eu justicia, acabei de explicar. que ya te expliqué, Pela fé. que viene por la fe. Você nunca poderá ser um homem de sucesso Nunca podrás ser un hombre de éxito na sua jornada en su jornada se você não viver pela fé. si no vivís por la fe. A fé Fe significa que eu não ando pelo que eu vejo, significa que no camino por lo que não veo, ando pelo que eu sinto, no ando por lo que não siento, ando pelas circunstâncias, no por las eu ando circunstancias. pelo que eu creio. Yo camino por lo que creo. Eu creio que eu sou amado, Creio que sou eu amado, creio que eu sou perdoado, Que soy perdonado, eu creio que eu sou justo, que soy justificado. eu creio que Deus está debaixo, eu estou debaixo Estoy de uma aliança. debajo de una Por isso a alianza minha vida vai dar certo. y mi vida va a funcionar. Por isso a sua vida vai dar certo. Por eso tu vida tendrá Não éxito. importa se não deu certo até No agora. importa si fracasó hasta hoy. Se você mudar Si cambias hoy a crença, la creencia, você vai mudar a vida. cambias la vida. A sua vida Tu vida é o resultado das suas crenças. es fruto de tus Mude a creencias. crença Cambia hoy la e a creencia vida muda. y la vida cambia. Homens Hombres que fracassam que fracasan são homens que não estão crendo son hombres que no na creen vitória de Cristo. en la victoria de Cristo. Estão crendo na sua própria, Creen en sí mismos, no seu braço. en su brazo. Estão olhando para si. Miran a sí mismos. Você terá que crer Es necesario creer no que você ainda não viu. en lo que no has visto Você todavía. percebeu o que eu li? ¿Entendiste lo que hablamos Noé. aquí? Noé, Pela fé, por la fe, divinamente instruído advertido acerca sobre de acontecimentos cosas que ainda não se viam. que aún no se veía. Você ainda não viu essa dívida paga. No has visto la deuda Você ainda borrada. não viu a sua casa comprada. No has visto la casa comprar. Você ainda não viu os seus filhos casados. No has visto los hijos Você ainda casándose. não viu essa situação resolvida. No has visto la solución del Eu problema. creio. Pero yo Eu, creo, como homem da minha casa, como nombre de mi me casa, levanto, me declaro, levanto esse assunto está y resolvido. declaro, está resuelto.
em Deus. Apesar de ainda não estar Apesar de não ver, porque eu sei que eu sou porque justo. eu já sei que sou Em justo Cristo, em Eu Cristo. sei que Deus ouve a minha Deus está escutando minha oração. Deus me oração. colocou como um Deus líder. me puso como um Deus me líder. colocou como Deus homem me colocou como para homem resolver esse para problema. resolver o Em problema mim mesmo. de mim Eu mesmo. não sou capaz Não de sou resolver. capaz de lo solucionarlo. Mas se eu sou o homem, Pero si soy hombre, sou o líder. soy el líder. Deus está comigo. Deus está comigo. Eu decreto Tengo fe, que tengo esse decreto assunto que esse está assunto resolvido está em resuelto nome de Jesus. en el nombre de Jesús. Isso é poderoso. Isso é A fé poderoso. vem pelo ouvir, A fé viene por el oír, mas não ouvir a crítica, no oír críticas, acusação e a condenação, acusaciones y condenaciones, mas por ouvir a promessa. sino por oír promesa. É por isso que você é o responsável Vos sos el por levar a responsável fé para sua casa. por llevar Não fe é a sua casa. mulher, Não sua esposa. é você. Vos sos. Foi Adão que deu nome aos bichos. Adán colocou nome nos Não animais. Adão era o professor. Adán era el maestro. Era ele que estava instruindo todas as coisas. Ele deu instrução a todos. Muitos homens acham que orar ou ensinar a Bíblia é coisa da mulher dele. Muitos homens pensam que orar ou Não, ensinar não é, Bíblia é é coisa da mulher. responsabilidade sua. Não, não, não. Deus Sos deu vós. para você. É para vós. Eu tenho ajudado os homens através do meu devocional. Eu ajudo a homens por meio de mi Porque devocional. às vezes você não sabe o que você vai ensinar de Deus para sua Por aí não sabes o que vas a ensinar. Mas eu estou aqui para ser pastor e criar essa condição. Então, como pastor, criei uma Muitos condição. homens têm pego o meu devocional Então, muitos homens têm o você devocional gasta 3 minutos com 3 minutos para sentar com a sua mulher e os para seus filhos sentar aqui. e ensinar a esposa e Fala, os senta aqui, a filhos. partir de hoje eu vou ser o cabeça dessa casa e eu vou ensinar a Bíblia para você. Então, sentar e dizer-lhes, eu Você sou vai o ler cabeça uma página com eles, e vou ensinar-lhes. vai Então, fazer lê uma oração página, pela sua família, orar por tu pelo família, seu casamento, por el pelos matrimônio, seus filhos, por tus e hijos. você vai começar a perceber o que vai acontecer na sua E casa. aí vas a ver o que vai suceder em casa. Você vai alimentar a fé Alimentas a na fé sua vida em tu vida e na sua e família. em tu família. E isso vai mudar o ambiente E isso cambiará o ambiente espiritual da sua espiritual casa. de tu casa. Ninguém que olha para si mesmo Nadie que mira a si mismo e dá ouvido para a voz do diabo e escucha al diablo terá fé. tendrá fé. E por isso não pode ver Entonces no ve a mão de Deus. la mano de Dios. Mas quando você se alimenta do Evangelho Pero cuando te alimentas del todos evangelio os dias, todos los você vai días, ter fé ahí tendrás fe para ser homem. para ser hombre, Para ser homem verdadeiro. hombre de verdad, Vencedor. vencedor. Um verdadeiro homem El verdadero hombre não responde na sua jornada no responde en su jornada porque alguém está elogiando ele porque alguien le hace elogios ou porque está criticando, o porque le critica. mas ele faz Él hace porque ele crê porque él que cree Deus está com ele. que Dios está con él. Amém? Aleluya. Muito bem. Muy bien. A jornada celestial masculina La jornada celestial masculina é realizada no Espírito. es realizada en el Espíritu. Gênesis capítulo 6, verso 9. Génesis 6, 9. Vamos voltar a Noé. Volvamos a Noé. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Esta es la historia de Noé. Noé era un hombre justo e íntegro entre su gente. Anduvo con Dios. Andar com Deus Andar con Dios no Novo Testamento en el Nuevo Testamento é ser um homem espiritual. es ser un hombre espiritual. É andar no Espírito. Es andar en el Se Espíritu. você quer ser um homem de sucesso, ¿Querés ser un hombre de você éxito? tem que desistir de ser um homem carnal Desista de ser carnal. e ser um homem cheio do Espírito. Sea un hombre del Espíritu. A vida cheia do Espírito é um sucesso. pra Ser você. lleno del Espíritu. Eso es ser exitoso. Você não vai ser um homem de sucesso No vas a ser un hombre de suceso vazio de Deus. vacío de Não Dios. basta ser salvo. No basta ser Tem salvo. que ser cheio do Espírito. Sea lleno del Espíritu. Noé pôde fazer coisas grandes. Noé hizo cosas Ser um grandes. homem de sucesso. Fue un hombre de Porque ele éxito. andava com Deus. Porque él anduvo con Dios. Ele andava no Espírito. Él anduvo en el Ele aprendeu Espíritu. a ouvir a voz Aprendió a de oír Deus, la voz de a Dios. consultar a A Deus. consultar a Dios. Ele aprendeu a viver uma vida com Ele. Aprendió a vivir con Dios. Enquanto Adão estava com Deus todos os dias na viração, Mientras Adán caminaba con Dios todos los días, tinha sucesso. él tenía éxito. Mas no momento que ele decide andar sem Deus, Pero cuando decidió caminar sin Dios, passa a ser um homem fracassado. él fracasó. Noé teve sucesso Noé tuvo éxito. porque ele era um homem era um homem espiritual. Porque él era un hombre espiritual. O que é ser um homem ¿Qué espiritual? es ser un hombre espiritual? É não ser natural. Es no ser natural. É não ficar tentando avaliar as coisas Es no intentar evaluar las de cosas maneira natural. de manera natural. Estava ajudando o irmão hoje. Estaba hoy ayudando a un hermano. Ele estava indignado. Él estaba Ele é um indignado. grande empresário. Es un empresario grande. E alguém armou uma situação para tirar dele uma grande empresa.
Y alguien armó una trampa para robarle una empresa. Naturalmente falando, Naturalmente a hablando, pessoa que fez isso la otra persona é o inimigo dele. es su enemigo. Isso é ser um homem natural. Ese es ser natural. É querer vingar contra aquela Es pessoa. querer vengarse contra el otro. É achar que tem um homem contra você. Es pensar que hay un hombre contra ti. Mas a primeira coisa que eu disse para Pero ele, yo le dije, você não tem inimigos de carne. no tenés enemigos de carne y Tem um sangre. demônio por trás desse Hay homem. un demonio por detrás de él. Repreende o diabo. Ora, Esse reprende al demônio vai diablo. cair. El demonio E a caerá situação vai resolver. y la situación se Mas se você é soluciona. natural, Pero si sos você natural, vai lutar contra va a homens. luchar y pelear contra Mas se você é hombres. espiritual, Si sos você espiritual, vai lidar com as va a coisas. lidiar con las cosas en el mundo espiritual. Você está com problema no seu casamento? ¿Tenés un problema en el matrimonio? Tem um demônio por trás. Es un demonio Você por precisa detrás. orar. Você Ore. está com problema com o seu filho adolescente? Problema con los hijos adolescentes, rebeldía. Não adianta você ficar tentando corrigir No, no, apenas. no intentes corregir Faça nomás. isso. Haz Se eso. você não orar, Si no oras, o problema não vai ser el problema no soluciona. resolvido. Você precisa aprender Aprenda a andar com Deus. a andar con Dios. Ser um homem espiritual. Ser espiritual. Você vai aprender a ser cheio do Espírito. Ser cheio del Espíritu. Sabendo que é amado. Sabiendo que Mas sos também vai amado. aprender a ser cheio do Espírito Y vas a orando. aprender a ser lleno del Espíritu Gastando um orando. momento todos os dias com Deus. Orando todos los días con Dios. Caso contrário, Caso contrario, a sua jornada su não jornada pode ter sucesso. no va a tener éxito. Você precisa aprender a valorizar Es necesario valorar a vida espiritual. la vida espiritual. 2 Coríntios 5:7 2 Corintios 5, 7. diz: visto que andamos por fé e não pelo que vemos. En efecto, vivimos por fe, no por vista. Olha o que diz o verso 2 Coríntios 4:18. 4, 18, 2 Corintios. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. No nos fijamos en lo visible, sino en lo invisible. Lo que se ve es pasajero, mientras lo que no se ve es eterno. Isso é um homem espiritual. Eso es ser espiritual. E para encerrar, Para finalizar, a jornada de um homem la jornada de un hombre é uma jornada es una jornada frutífera. fructífera. Quando você volta lá em Gênesis novamente, Cuando regresas a Génesis, na história de Noé, en la historia de Noé, capítulo 9, verso 1, capítulo 9, 1, mais uma vez, otra Deus vez, está recomeçando. Dios comienza. Eu li para você no começo da palavra. Yo ya leí eso en el inicio de la Quando Deus chama palabra. Adão, Cuando Dios llamó a ele o Adán, abençoa él bendijo para crescer, multiplicar e y gobernar. Agora ele vai começar de novo. Y en Génesis 9:1 Y él comienza dice otra para vez. Noé, Y dijo a Noé, Em Gênesis 9:1, en Génesis abençoou 9:1, Deus a Noé e a seus filhos e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra. Dios bendijo a Noé y a sus hijos con estas palabras: sean fructíferos, multiplíquense y llenen la tierra. Veja que no final da jornada de Noé, En el final de la jornada de Noé, Deus revela o seu propósito Dios reveló su para propósito tudo isso, para todo. que ele frutificasse, Fructíferos, fosse fecundo multiplíquense e se multiplicasse. y llenen la tierra. O resultado final Resultado final da sua jornada de tu jornada é que tenha fruto na sua vida. es que sea fructífero, Seu casamento seja frutífero, matrimonio fructífero, seus filhos sejam hijos frutíferos, fructíferos, sua empresa seja la empresa sua fructífera, liderança seja el liderazgo frutífero. fructífero. Deus quer que você dê fruto. Dios quiere que des frutos. E ter fruto é ter sucesso. Tener frutos es tener É fazer com suceso. que tudo que você empreende dá certo. Todo lo que aprendas funcione. Essa é a vontade de Deus. Es así la voluntad de Dios. Da sua jornada masculina. Esa es la jornada masculina. Você trilhar esse caminho Si caminas por eso que eu te mostrei aqui hoje. que te mostré Não hoy, tenho dúvida. estoy seguro A sua vida masculina. que la vida masculina, Tudo que você fizer todo lo que haces, vai ser frutífero. será Vai fructífero. ser um sucesso. Va a ser un E éxito. não vai ser pesado. No será pesado, Porque é Deus que terá feito. porque Dios lo hará hecho. Deus que terá respaldado. Dios hará O respaldado. favor de Deus terá te ajudado. Favor de Dios te ayudará E você vai ter uma vida y serás cheia de relevância e de relevante significado. y lleno de Em significado. nome de Jesus. En el nombre de Amém. Jesús. Fique de pé onde você Ponte de está. pie. Gostaria de orar por você. Pare de falar contra você. Para de hablar contra vos. Pare de se amaldiçoar. Para de maldecirte. Pare de dizer que você não é capaz. Para de decir que no sos Você não capaz. consegue. Que no podés. Você é fraco. Que sos débil. Se Deus escolheu que você nascesse homem Si Dios te eligió como un hombre, e não como uma mulher, no como mujer, então você nasceu para reinar, entonces naciste para para reinar, governar, para para gobernar, encabeçar a sua casa, para liderar la a casa, sociedade, la a sociedad, família, a familia, igreja. la iglesia.
Deus te estabeleceu. Deus te estabeleceu. E Ele está te capacitando. E Ele te capacita. Ele te dá graça para Ele ser te dá homem. graça para ser homem. E não vai ser pesado. E isso não vai ser um peso. Eu gostaria de orar por você. Quero orar por vós. Coloca a mão no seu coração. Coloca a mão no coração. Senhor, nós estamos aqui nessa noite, uma reunião de homens. E eu creio que a sua unção é liberada para nos capacitar. Homens foram chamados para liderar suas famílias, empresas, a igreja, a sociedade. Ó Pai, nós enfrentamos muitos desafios, coisas grandes, maiores do que nós. Mas hoje nós entendemos que existe graça para ser homem. Existe graça para governar, frutificar, multiplicar. Existe graça para resolver problemas. E isso não é pesado, porque é o Senhor que faz. E quando o Senhor nos respalda, ó Deus, o sucesso acontece, o fruto se manifesta. Então nos sentimos, ó Deus, relevantes, úteis. Isso faz com que a nossa vida vale a pena de ser vivida. Eu oro nessa noite por todos os homens que estão aqui. Ó Deus, faz forte o cansado, levanta o fraco, dá força para ele, levanta o abatido. Ó Deus, traz confiança naquele que estava com medo, aquele que não tem confiança, que não tinha confiança. Traz confiança da parte do Senhor. Eu faço calar toda voz de culpa, de acusação e de condenação. Paraliso a voz do inimigo, o pensamento de derrota. E eu oro para que eles tenham consciência de perdão, de suprimento, consciência de vitória. Ó Deus, traz segurança ao coração deles, da parte do Senhor. Essa noite, eu os abençoo nessa jornada masculina. Eu os abençoo para que a sua vida possa ser uma vida de sucesso na sua casa, no seu casamento, no seu trabalho, na vida da igreja. Que eles possam orar com confiança, sabendo que o Senhor está ouvindo a oração deles, que o Senhor está do lado deles e não contra eles. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos a dependermos de Ti nessa caminhada masculina. Que o Seu nome seja glorificado na nossa vida, Pai. No nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Eu quero aún orar por alguns minutos que sinto em meu coração algumas impressões fortes aqui. Quantos